Caro amigo, caro telespectador, um bom dia para você. Mais um dia que nós paramos neste horário do almoço de muita gente, às vezes muito no seu trabalho, mas é um horário que a gente para, ou melhor, às vezes até trabalhando, medita, escuta, ouve a palavra de Deus. E como é importante este momento. Não só um dia por semana, mas todos os dias da semana. O médico outro dia falou com meu filho, se a pessoa não der uma parada durante o dia e não meditar, rezar, buscar a sintonia com Deus, a vida dele vai perdendo o sabor, vai perdendo o sentido, vai perdendo o rumo. Então, meu amado, como é bom estar neste momento com vocês, para juntos ouvir, meditar, refletir e colocar na nossa vida os conselhos amorosos de Deus. Temos também os conselhos daqueles que viveram e conviveram com Jesus, que são os apóstolos, que escreveram as epístolas, as cartas. Temos também os salmos, que o povo do Antigo Testamento, caminhando em busca da terra prometida, deixou para nós como meios de louvar, de bendizer ao Senhor, de cantar as alegrias de serem eles filhos e nós filhos de Deus. E nós estamos neste mês tão bonito, tão abençoado, mês do Sagrado Coração de Jesus, que vem trazer para a gente esta doçura de um coração manso e humilde e que não mediu sacrifício nem dor para derramar todo o seu sangue e jorrar sobre nós. O sangue de Jesus respinga até hoje sobre aqueles que estão debaixo do seu olhar. Quando o seu coração foi traspassado por aquela lança covarde, por mãos covardes, ele deixou que o seu sangue descesse todo, mas que não se perdesse no chão daquele monte, mas que ele voltasse e que ficasse sobre todos aqueles que ele protege, guia, ilumina. E a gente sente como é importante receber um pouquinho da transfusão deste sangue na nossa veia espiritual. Meu amado, Jesus é aquele que, sendo filho do Pai, sendo amado do Pai, trazendo pelo Espírito Santo a força que ele tem junto ao Pai, ele está presente na minha e na sua vida em todos os momentos. Ah, meu irmão, e como existem momentos difíceis, às vezes momentos de perca, momentos de decepções, momentos de desilusões, momentos de doença, de sofrimento físico, de sofrimento da alma. Mas com Jesus, tudo passa. Porque para Deus não existe o impossível. Só existe o possível. Mas para que eu possa, com Ele, chegar no possível, eu preciso estar bem pertinho de Jesus. E estar perto de Jesus não é estar perto do corpo humano de Jesus, que hoje não mais mora entre nós. Ele mora glorioso. Ele mora na palavra. Como esta palavra tem força, como esta palavra tem vida, como esta palavra tem sentido, como esta palavra nos ensina, nos direciona, nos ajuda. Como esta palavra muda a minha, a sua e a nossa vida, porque ela é viva. É o mesmo Cristo
menino de Belém, é o mesmo Cristo, pregador da região de Jerusalém, Galiléia, Capadócia, à beira do Jordão, naquele terrível deserto que ele ia e vinha pregando às pessoas que por ali moravam, ou porque por ali passavam, porque era um lugar de muitos passageiros que navegavam naqueles mares que por ali passam. É o mesmo Jesus que está nessa palavra a dizer para mim, para você, todos os dias. A minha primeira leitura, minha primeira oração da manhã é a leitura orante da palavra. É o momento que eu ouço Jesus na palavra para que eu possa aplicar na minha vida durante o dia e que eu possa ajudar quem passa pela minha vida a levar um pouquinho do muito que eu vivo, que é o amor de Deus. Então, meu irmão, o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 48. Veja, Jesus falando para mim e para você hoje, como ele falou para aqueles naquele tempo, como ele falou para quem passou aqui há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, há 200, há 100, como ele falou para quem passou há 10 anos, quem partiu essa semana, está falando para mim e você que hoje estamos ouvindo e vai falar para todos os que ainda vierem depois de nós. Mas ele precisa de mim e de você para ser o porta-voz dele. Ele está aqui falando, mas como a emissora de televisão precisa dos aparelhos para captar a imagem, para captar o som, para levar até aqueles que estão vendo e ouvindo, ou como a emissora de rádio precisa das ondas para levar o som, a voz, Jesus precisa de mim e de você para ser esse interlocutor dele. Porque ele vive em mim, ele mora em você. E ele me dá todo o material. É como o carteiro não escreve carta para entregar em lugar nenhum. Ele não escreve nenhum documento, não escreve nada. Ele apenas é o portador. E nós somos esse portador, porta-voz da vontade, da palavra, do amor de Deus para todos. Então o evangelho de hoje vem nos dizer de uma conversa de Jesus com seus discípulos. Ele falava para eles e ele referia a um código que foi escrito há muitos anos antes da sua vinda. Esse código de Hammurabi foi escrito no ano 18. Muitos anos, 2000 e tantos anos antes de Jesus nascer, antes de Cristo. Mas esse código prevalecia. Por quê? O pessoal era nômade. A Idade Média, a Idade Antiga, o pessoal não tinha como eu e você, uma cidade, às vezes, que morava todo mundo. Alguém morava na cidade, mas tinha muitos que eram como ciganos. Viviam de beira em beira de rio, buscando espaço para os seus animais alimentar, peixe nos rios para pescar e um solo que pudesse produzir frutos, porque lá naquela região só tem deserto. Então a pessoa não dava conta, as pessoas mais humildes não tinham como morar na cidade. Eles viviam caminhando de um lugar para o outro. E para que esse povo, quando ajuntasse, tivesse uma convivência sem agressão, criou-se um código chamado Código de Hammurabi, porque quem governava na época chamava Hammurabi. E esse código tem 670 e alguns itens para que o homem respeitasse e não fizesse coisas erradas. E Jesus referia a esse código. Ele dizia assim, olha como ele começou dizendo: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo
e odiará seu irmão. Estava escrito lá no código. Ele odiará o teu inimigo. E Jesus, porém, afirmou: eu não vim dizer isso para vocês. Tenha raiva do outro, só ame aquele que te agrada. Só ama aquele que te bajula. Só ama aquele que te faz o bem. Não. Lá no código, que é escrito numa imensa pedra, está escrito isso. Mas no coração humano, no coração de Deus está escrito assim: ame, independente de quem seja. Porque o amor é remédio para todos os males. Por que devemos fazer isso? Porque Deus faz nascer o sol, o vento, a alimentação. Deus faz tudo acontecer, não só para os bons, mas para todos. E nem sempre aquele que não é bom porque quer. Ele é ruim porque ninguém nunca o ensinou a ser bom. Quantas pessoas nascem em famílias que vivem em conflito e joga para fora tudo aquilo que às vezes guarda de mágoa, ressentimento, todo lixo está no seu coração, joga na frente dos filhos, criando eles com agressividade. Nós vimos, né, o horror esses dias pela televisão, né, daquelas duas infelizes senhoras que são filhas de Deus, mas não deram conta disso, não souberam viver como filhas de Deus. E fez o que fez com o próprio filho, né, um filho de Deus, que nós não temos direito de fazer isso nem com nenhum animal, nem com a vegetação, nem com nada, fazer nada para judiar e fazer sofrer. E foi isso que Jesus veio falar comigo e com você. Ele disse isso porque se amássemos, se eu e você amar só os amigos, que recompensa nós teremos? Você ama aquela pessoa que te bajula, que faz tudo para você, que te dá tudo na mão, que te aplaude. Você está apenas sendo alguém que não está sendo produtivo. Você está deixando que o outro produza muito, porque o outro está produzindo, mas nós não estamos produzindo os frutos da vida de Deus em nós. E ele continua: isto porque a pessoa faz. Ser bajulado, como a gente vê hoje, infelizmente, né? A nossa política, que não é mais poliética, que é o bem comum. Virou-se confusão, briga pelo espaço, pelo poder. Não, isso é meu. Você não pode tomar meu lugar agora, isso é meu. Nada é de ninguém. Por que brigar por aquilo? Primeiro que não é, né? A administração pública é de quem tem coragem e capacidade para administrar. Porque nós vamos brigar por uma coisa que todos têm o direito de passar por ali e deixar o seu rastro, o seu trabalho, a sua inteligência, a sua capacidade mudando, né? A cidade, mudando o estado, mudando o país para melhor e não para pior. E Jesus termina: portanto, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Olha o que Jesus fala para mim e para você hoje. É Deus mandando falar comigo e com você. Que eu possa ser melhor todos os dias. Porque o meu Pai que está no céu é perfeito e Ele quer que eu seja perfeito como Ele. Ser perfeito nem sempre é deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer todos os dias. Trabalhar, lutar, ganhar o pão de cada dia. Mas fazer tudo com amor. Por amor, no amor. E partilhar esse amor com todos que trabalham junto com a gente, que vive junto com a gente, que convive com a gente. E quantas pessoas passam pela vida da gente todos os dias? Se eu deixar uma gotinha de amor em cada um que passa, imagina, que bem que a gente pode fazer. Mas se eu deixar uma gotinha de ódio, é como a pequena picada do inseto da dengue. A pessoa nem percebe, mas daí a pouco ele está mal. Uma pequena picada do mal. A pessoa às vezes nem percebe, mas daí a pouco a vida dele não está bem. Uma pequena picada de amor, a pessoa não percebe, mas no instante ele está cheio do amor de Deus. Fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.